Olá pessoal, hoje é dia de tag aqui no canal. Vamos conversar um pouquinho sobre os direitos do leitor. Olá a todos, eu sou o Carlos, sejam muito bem-vindos ao Livros e E-Books. Se você está chegando agora, eu já deixo o convite para você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, deixar seu comentário aqui embaixo, dar sua curtida se gostar do vídeo, é claro, e se possível compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais para ajudar um pouco o crescimento aqui do canal. Já faz bastante tempo que eu não respondo tags aqui no canal, eu resolvi responder essa que já tem algum tempo, mas como eu ainda não havia respondido, então é sempre um bom momento. Eu tomei conhecimento dessa tag Direitos do Leitor no canal da Leila Cardoso, Livros e Scraps, que infelizmente encerrou o conteúdo do canal, mas ela foi criada pela J. Pluft, que é um canal também excelente, vou deixar o link aí embaixo para quem ainda não conhece, vale muito a pena, tem um conteúdo maravilhoso. A primeira pergunta é: o direito de não ler, um livro que você não quer ler nem que te pague. Bom, eu sei que a gente nunca deve dizer nunca para nada, mas eu acredito que na minha vida de leitor eu jamais, pelo menos não tenho nenhum interesse em ler nenhum livro do Marquês de Sade, especialmente os 120 dias de Sodoma. Já há muito tempo atrás, em cerca de mais de 30 anos atrás, eu assisti o filme, e foi uma experiência tão chocante, tão terrível. É, eu achei o filme tão nojento que eu fico imaginando, né, de onde é possível que uma mente fosse buscar tanta perversão. E eu não tenho problema com leitura, eu leio coisas bastante chocantes, mas desde que não sejam gratuitas. E ali eu não vi o propósito de tantas cenas escatológicas, tanta violência, tanta pornografia, tanta coisa que me chocou profundamente. E eu não gostaria de reviver essa experiência. Então eu acho que com certeza não é o livro que vai fazer parte da minha vida de leitor. Tá? 2. O direito de pular páginas. Um livro que você leu só o que interessava. Eu raramente faço isso, especialmente em livros de ficção. E recentemente, um que eu fiz isso foi o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. É um livro excelente, só que eu tinha uma ideia errada dele. Eu achei que ele ensinaria uma forma melhor de você ler os livros e aproveitar melhor o conteúdo. E realmente é o que ele faz, só que especificamente para livros de não ficção. Alguns ensinamentos ali, alguns truques e dicas podem ser usados para livros de ficção, mas o grosso do conteúdo dele é voltado realmente para você gravar conteúdo de não ficção. Então, quando eu percebi isso, eu já estava mais ou menos na metade do livro, um terço do livro, então eu comecei a pular certos trechos que eu sabia, né, que me esmiuçaria ali uma situação que eu não estava muito interessado. Então, o último livro que eu fiz isso foi esse, Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Mas é um livro que eu recomendo bastante, é muito bom. 3. O direito de não terminar um livro. Um livro que você começou algumas vezes antes de ler inteiro. Olha, foram várias. Eu abandonei vários livros que eu pretendo retomar a ler, né? Retomar a leitura, reiniciar. Mas dois deles, dois clássicos maravilhosos, foram o Dom Quixote, do Cervantes, e a Divina Comédia, do Dante. O Dom Quixote, eu já tenho vídeo, inclusive, aqui no canal, e eu explico o que aconteceu, a minha história com o Dom Quixote. E eu não consegui fazer a leitura, eu achei um livro muito chato, e agora, recentemente, que eu fiz a leitura, completei, achei realmente um livro excepcional e maravilhoso que deve ser lido por todo mundo. E a Divina Comédia, eu li da primeira vez apenas o Inferno, mas porque eu ainda era muito novo e tinha toda aquela sensação, né, de novidade do inferno, todo aquele chamariz, né, de uma coisa sobrenatural. Então eu li só o Inferno e só depois, mais tarde, é que eu vim a ler o restante da obra. Também excepcional, pretendo algum dia fazer a releitura dela. 4. O direito de reler.
Um livro que você salvaria no fim do mundo para reler para toda a eternidade. Correndo o risco de ser clichê, eu não poderia indicar outro livro que não a Bíblia Sagrada. Eu não sou um leitor assim radical da Bíblia, né? Eu não acho que ela deva ser lida ao pé da letra. Ela tem muita fantasia, muita coisa realmente que não pode ser tomada, né, ali ao pé da letra, como muita gente faz. Mas eu acredito realmente que os ensinamentos contidos aqui têm o seu valor até hoje, são sabendo, né, utilizar os filtros corretamente, né, você passando ele pela lógica, pelo raciocínio, você depreende daqui muita coisa boa, muito conteúdo importante para o seu dia a dia. Mas, independentemente desse viés religioso, de ser visto como um livro religioso, ela tem, literariamente falando, tem tudo para ser considerado o livro dos livros, né? Como é a alcunha que ela tem. Ela tem, então, fantasia, romance, ficção, suspense, aventura, fatos heróicos. Então, nos seus vários livros, ela tem um pouquinho de tudo. E eu acho, então, que ela é um livro que, mesmo literariamente, valeria a pena, né, você ter, pela variedade de conteúdo, seria um livro que valeria a pena você ter para toda a eternidade para ler. 6. Aliás, 5. O direito de ler qualquer coisa. O livro mais improvável que você já leu e gostou, e que algumas pessoas talvez duvidem que você leu. Olha, foi o Não Faz Sentido, do Felipe Neto. É verdade, eu li esse livro, eu gostava muito do canal Não Faz Sentido, quando o Felipe Neto começou aqui no YouTube, vídeos caseiros, né, com pouca audiência, mas eu achava que ele tinha um conteúdo muito interessante, ele falava certas verdades ali, muita coisa, muito conteúdo de valor. E ao saber que ele tinha lançado o livro, eu li o livro e achei muito interessante a trajetória dele, de como ele começou do nada, né, e transformou-se num dos maiores youtubers da atualidade. Ele não tinha esse sucesso todo que tem agora. Infelizmente, ele se vendeu ao próprio sucesso, ele começou a promover conteúdo totalmente contrário ao que ele pregava, né, no início desse seu canal. E isso foi uma pena, porque eu acho que é um rapaz bastante talentoso, que tinha que se vendeu, né, ou das duas uma, ou ele não tinha convicção do que ele falava apenas para chocar, para adquirir seguidores, ou então ele realmente se deixou levar pelo sucesso, pela fama e principalmente pelo dinheiro. Então, hoje em dia, nem me pagando, eu assisto o conteúdo dele, né? Eu já vi alguma coisa aqui e ali, e é uma situação totalmente deplorável e contrária ao que ele pregava no início do seu canal. Mas o livro dele, que ainda foi escrito antes dessa fase de cabelos coloridos e tudo, mostra ali a trajetória de um jovem que viveu com certa dificuldade e todo o empenho que ele teve para criar né, o canal dele, e depois a assinatura de contratos, e como ele começou a entrar para essa vida. Então eu achei que foi um livro interessante, é um livro interessante que mostra bastante o empenho de uma pessoa para adquirir, né, para correr atrás dos seus sonhos. Então, tá aí, um livro que eu acho que hoje em dia, se eu disser que eu li livro do Felipe Neto, né, nossa, como assim? Diante do que eu normalmente leio e mostro aqui no canal. Mas tá aí. 6. O Direito ao Bovarismo. Um livro que parecia ótimo, mas o tempo passou e você pensou a respeito. Foi aqui o Rei Arthur, do Alan Massie. Teve uma época, nos anos 90, a época do lançamento das Brumas de Avalon, que teve uma avalanche de livros sobre o Rei Arthur, alguns maravilhosos, como aquela trilogia, agora eu esqueci, do Bernard Cornwell, que é maravilhosa, alguns outros livros avulsos também muito bons, e esse daqui foi mais um que eu comprei nessa onda. Gostei bastante da leitura, eu acredito que empolgado
pelo momento, mas algum tempo depois eu refiz a leitura dele e já vi que ele tem várias falhas assim sérias, e é um livro que deixa bastante a desejar. Então, é um bom exemplo para mim de um livro que, né, foi considerado bom no auge, no momento que você estava vivendo, mas que depois você viu que não é isso tudo. Pergunta número 7: o direito de ler em qualquer lugar. O lugar mais estranho e improvável que você lê um livro. Olha, eu, na minha época, nos meus 18 anos, quando eu estava prestando o serviço militar, nós tinha um determinado posto que ficava praticamente no meio do mato. Era uma guarita isolada, na beira de um bosque, né, ou seja, era um local bem isolado. Tinha uma escada para você subir, terminava na guarita e dali era só mato. Então era um local que pouca gente, poucos soldados ali gostavam de ficar de guarda, justamente por ser muito isolado. Então muita gente tinha até medo de ficar ali na mata, porque era aqueles ruídos, aquela situação toda de mato. Eu nunca tive medo disso, eu gosto bastante de mato, né? Acampava, passava a noite, então não tinha problema nenhum com isso. E logicamente era um posto bastante solitário, e justamente por isso eu sempre levava escondido um livrinho e ficava ali lendo. Sei que nos momentos, né, eu estava de guarda, era para eu estar prestando atenção, mas passar a noite ali, principalmente as noites frias, né, de Petrópolis, que é a minha cidade natal, e ficar ali na beira do mato à noite, sentindo frio, sentindo sono. Então não tinha melhor companhia do que um livro. Então o lugar mais improvável que eu li foi esse, né? Uma guarita de quartel durante o horário de serviço. A pergunta número 8 é: o direito de ler uma frase aqui e outra ali. Um livro que te alimenta com pequenas doses diárias. Eu escolhi aqui um clássico do cristianismo e também um clássico da literatura medieval, principalmente, que é o Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, que é um livro de reflexões morais, reflexões religiosas, mas que te dá aquelas pequenas doses diárias, né? São trechos curtinhos, diálogos entre fiéis e Jesus, ou trechos de orações. Então são vários tipos de mensagem que te deixam motivos para você refletir, para você te auxiliar em momentos de dificuldade, de dúvidas, ou simplesmente um momento que você quer fazer uma meditação sobre o teu contato com Deus, sobre a tua vida religiosa, sobre a tua conduta moral. Então é um livrinho que eu gosto bastante, e eu tenho ainda essa ediçãozinha aqui particularmente, um carinho muito grande por ela, que ela já era uma leitura do meu pai. Então, além disso tudo, eu ainda tenho um apego emocional bem grande com esse livrinho aqui. A pergunta número 9, o direito de ler em voz alta. Um livro que você precisou ler em voz alta. Olha, precisar não. Eu leio normalmente trechos de vários livros em voz alta, mas um que eu vi, antes de começar a leitura, eu vi bastante gente recomendando que fizesse a leitura em voz alta. Eu não fiz, logicamente, todo o livro, mas grande parte dele, que foi o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E é verdade que faz toda a diferença, porque a escrita do Guimarães Rosa tem uma musicalidade tão grande, tão especial, que muda realmente o entendimento do livro. Então, fica a dica também para quem ainda pretende ler o Grande Sertão Veredas, que tem essa experiência, né? Faça a leitura, pelo menos de alguns trechos, em voz alta, e você vai ver como o entendimento, a sonoridade do texto vai te ajudar bastante a entender o que você está lendo. E por último, o direito de se calar. Um livro que te deixou sem palavras porque era muito bom ou muito ruim. Eu vou responder então aqui as duas, né? Primeiramente, o muito ruim, que foi o Corpos Abertos, da Eliane Maciel. Eu ganhei esse livro e, infelizmente, foi uma leitura, assim, sem sombra de dúvida, foi a pior leitura que eu já fiz na minha vida. Eu não entendi nada do livro, ele é assim a grosso modo, me pareceu, a ideia que me passou, que é uma Alice no País das Maravilhas drogada. Então tem aí realidades virtuais, mundos paralelos, seres
místicos, né, tipo duendes, coisas, não sei, eu não lembro muito bem da história, mesmo porque eu não entendi nada quando eu li. Eu achei uma coisa assim tão absurda, tão viajada, né, apesar da Eliane ser uma escritora, né, autora principalmente do seu maior sucesso, que foi o Com Licença Eu Vou à Luta, que virou até filme com a Fernanda Torres, mas esse realmente foi de longe a pior coisa que eu li na vida. Por outro lado, tem vários livros que me deixaram sem palavras por ser muito bons. Mas o mais recente que aconteceu isso, que eu li agora no ano passado, tem resenha aqui no canal, né? Vou deixar também o link, que foi um livro que eu protelei durante muito tempo para ler, porque eu tinha uma ideia errada dele, e quando eu li ele me deixou sem palavras pela beleza, pela profundidade, pela poesia que ele tem, apesar do tema ser bem pesado, que é o Nada de Novo no Front, do Éric Maria Remarque. Um livro excepcional, proibido pelos nazistas, que fala sobre o cotidiano dos soldados na Primeira Guerra Mundial, então, mas de uma forma assim bastante poética, bastante lírica e bastante dolorosa. Então assistam lá o vídeo e, se puderem, logicamente, leiam o livro, porque com certeza vai ser uma experiência fantástica. Então eu não vou taguear ninguém aqui, gostaria que, né, quem se sentir à vontade para responder, por favor, né, deixe seus comentários aqui. Se você não tiver canal, deixe a listagem aqui nos comentários, mas eu gostaria de saber das indicações aí de todo mundo, porque são nesses vídeos de tag, principalmente, que a gente pega dicas de ótimos livros. Então, quem quiser responder, sinta-se à vontade, tá bom? E a gente se vê, então, no próximo vídeo.